Esse é o último episódio da terceira temporada do Detetive Astral. A quarta temporada vai começar em breve e vamos ter 2 novas playlists. Já vou avisando que enquanto eu estiver vivo, haverá Detetive Astral. Portanto, não acreditem nos boatos de que isso aqui vai terminar. Não vai não, só vai melhorar. Se bem que se eu notar que ninguém mais está assistindo e as views estão baixas, claro que eu vou parar também. O vídeo de hoje está bem longo. Hoje não tem propaganda, apenas agradecimentos. Esse vídeo só existe graças aos membros apoiadores que, lá do Apoia-se, ajudam esse canal a existir. E também os administradores, que sempre ajudam em tudo. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici e esse é o Detetive Astral. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. Vamos ao capítulo da terceira temporada, que é dividido em partes. Se prepara, porque os acontecimentos aqui vão ser chocantes. Se você me ouve lavando louça, segura bem os pratos. Se você me ouve deitadinho na cama, se segura no lençol. Se você me ouve no carro, para no acostamento, porque vai ser tenso. Tudo que eu contar eu passei pessoalmente. Os momentos que eu não estava presente me foram mostrados ou contados por projeção ou relatados. Você vai ficar triste, mas lembre-se, a vida continua. Parte 1. Na escola. Cheguei na escola desesperado, eu não sabia se ia para a sala de aula, se voltava para casa e me desdobrava, se chamava a polícia ou se eu mesmo ia atrás do Dr. Klaus. Ele tinha me dito para eu me despedir de tudo e de todos, então isso significava que ele poderia me matar. Ele citou nominalmente Viviane. O que ele faria com ela? Não consegui me concentrar na aula. Assim que a primeira aula acabou, chamei meus amigos para me encontrarem no corredor. Kirk era de outra sala, uma sala mais avançada, e veio encontrar a gente. O professor da segunda aula era justamente o professor Jean. Ele passou por nós e disse: "Voltem para a sala que hoje teremos exercício surpresa valendo nota." Meus amigos estavam voltando, mas eu falei assim: "Ei, Jean, eu, o Fernando, o Kirk e o João te achamos um babacão." O professor Jean voltou e perguntou: "O que você disse, Cristiano?" Meus amigos arregalaram os olhos e eu falei: "É o que a gente estava falando agora. O senhor é muito babaca, pelo amor de Deus." O professor Jean era sério e tinha cara de bravo. Ele era uma lenda no colégio por sua inteligência. Ele falou assim: "Os 4 já para a diretoria agora. Considerem uma nota 0 no exercício de hoje. E você, Sr. Kirk, penso na sua punição depois." Fomos em direção à diretoria. Fernando me falou: "Cê tá louco, mané? Sua nota é pior que a nossa, mas ninguém aqui tá bem de nota para você fazer isso." E eu falei desesperado: "É hoje, pessoal. Infelizmente é hoje. Ele voltou." Kirk perguntou: "Dr. Klaus?" Eu respondi: "Sim. Ele ligou na minha casa e me mandou me despedir de todos, Vivi e vocês." João então falou: "Então ele vai matar a gente também, a Vivi e a gente." E o Fernando completou: "E provavelmente aqueles seus amigos do astral que você fala que tem." Eu disse: "Sim, Estígia e Grilo, com certeza. Por isso a gente tem que pensar o que vamos fazer." João falou: "Tá explicado o porquê você não quis que a gente fizesse o exame, a prova agora do professor Jean. Eu não quero ter que fazer prova de matemática no dia da minha morte. Poxa, e eu vou morrer virgem." Kirk então respondeu: "Diga por você." Eu comentei: "Gente, será que eu devo avisar a Viviane? Ela tem o direito de saber." Chegamos na diretoria e ficamos todo o período da segunda aula de castigo.
Na hora de voltar para a sala, eu comentei: pessoal, eu tive uma ideia. O único jeito é a gente cabular a última aula e a gente se encontrar lá no bar. Vocês topam? Por que a última aula? Porque eu quero até lá pensar num plano. Vocês concordam? Todos concordaram. Então, passamos o resto das aulas tranquilos, ou melhor, preocupados, porém sem maiores agitações, até que no fim da penúltima aula eu saí primeiro que todos, fingindo ir ao banheiro, e escapei para o pátio. Do pátio fui ao portão de ferro dos fundos, pulei com muita dificuldade, dei a volta no quarteirão e cheguei no bar. Ali, ninguém do colégio me veria. Esperei Fernando, Kirk e João chegarem. Mas eles não estavam vindo. Eu aguardei por 25 minutos. Eles estavam demorando demais. Então ele chegou. Desta vez, chegou em um carro muito bonito e caro, mas não era aquele mesmo carro importado de antes. Dr. Klaus entrou no bar e veio na minha direção. Eu dei uns passos para trás e segurei atrás de mim, instintivamente, aquele ferro que o dono do bar usava para baixar a porta. Dr. Klaus falou assim: "E aí, Chris? Sempre solitário e sempre num bar, né? Esse gosta de uma pinga." E eu perguntei: "O que era aqui, seu desgraçado?" Meu tom de voz chamou a atenção de todos no bar, que olharam para a gente. Klaus falou: "Eu vim aqui para falar uma coisa. Não adianta você tentar. Você não poderá proteger seus amigos e nem a Vivi, a doce Vivi. Não vejo a hora de colocar as minhas mãos astrais nela." Eu enfureci e respondi: "Filho da mãe." E ele falou: "Tem um jeito da gente resolver isso, Chris. É só você aceitar o que eu vou te falar agora. É só você dar uma voltinha comigo no carro, topa? Eu garanto que não farei nada com eles e nem com a Viviane, mas você tem que entrar comigo agora no carro. Você aceita? Entra comigo agora, Chris, pra gente dar uma volta." E eu respondi: "Pra você me agredir de novo? Dessa vez eu vou revidar. E não se esqueça que eu já acabei com você no astral. Você não deu nem pro cheiro. Lembra, Donovan? Eu fiz igual a Amélia fez com você no passado. Fiz algo que você nunca soube e nem saberá como se faz." Ao ouvir o nome da Amélia e ouvir que eu o chamei pelo primeiro nome e também citei a surra que ele levou, Klaus ficou com raiva e veio na minha direção, me xingando, e disse: "Eu vou acabar com você." Quando ele se aproximou, eu girei o ferro que estava atrás de mim e acertei com toda a minha força na bochecha dele e fiz um corte. Ele gritou, mas aquilo me deu um grande prazer. Ele colocou a mão no rosto e sentiu sangue. Foi um corte pequeno, mas valeu pela vingança, pelo tapa que ele tinha me dado. Então ele veio na minha direção com tudo. Mas, graças a Deus, Fernando apareceu. Ele veio correndo lá de trás e deu uma voadora nas costas do Dr. Klaus e ele caiu no chão sem saber o que tinha lhe atingido. Fernando gritou: "Chris, se a gente acabar com ele agora, não tem mais ameaça de noite. Vem, vamos acabar com ele." Eu juro que eu não pensei em nada. Klaus na hora se levantou falando muitos palavrões e veio na minha direção. Só que nesse instante os bêbados do bar o seguraram e começaram a bater nele muito e a gritar: "Ameaçando criança, hein, playboy?" Deram muitos socos e chutes nele. Fernando também. Fernando aproveitou. Mas eu comecei a gritar e empurrar todo mundo para que eles parassem de bater no Dr. Klaus. Eles pararam. Klaus tossia, todo machucado. João e Kirk chegaram logo em seguida. Viram tudo aquilo acontecendo e não entenderam nada. O dono do bar se aproximou da confusão e falou assim: "Eu não quero confusão aqui no meu bar. Escuta aqui, seu chibungo. Já é a segunda vez que você vem aqui no meu boteco. Tá vendo aquela câmera lá, que você tinha dito aquele dia? Ela já tá consertada e eu filmei tudo o que aconteceu aqui. Você batendo em criança.
Tá gravado. Se eu quiser, eu levo pra polícia. Klaus começou a cuspir sangue e falou assim: cala a boca, seu pinguço, dono de espelunca. Você não sabe com quem tá falando. E eu me intrometi e falei: é o seguinte, Klaus, você tem a gravação da invasão. Esquece ela e eu vou guardar essa gravação aqui do bar comigo e ninguém vai prejudicar ninguém, combinado? Klaus, com a boca cheia de sangue, respondeu: eu até já apaguei aquilo, Cristiano, mas pode guardar essa, eu não vou fazer nada contra você aqui. Pode esperar que a nossa conversa é em outro plano. E eu falei: vá embora e não se esquece que eu te salvei de levar uma surra ainda pior aqui no bar. Fui eu que te salvei. Sem contar que no astral você sabe que você não é páreo para mim. Klaus saiu. O dono do bar falou: o que é esse negócio aí de astral, menino? Do que vocês estão falando? Você tá bem? Eu agradeci a ele e aos clientes do bar. Eram poucos. E eu pedi para o dono do bar: o senhor podia copiar a fita da gravação para mim? Para eu guardar, para eu ter uma segurança. Eu pago para o senhor. O homem concordou e falou que eu podia buscar na outra semana. Fernando ria que não cabia em si. Ele perguntou: Cris, você viu o chutão que eu dei no meio das costas dele? Eu concordei e abracei o meu amigo. João e Kirk se aproximaram e eu perguntei: cara, onde vocês estavam? Vocês demoraram demais. João falou: é que aconteceu um troço muito bizarro com a gente agora. A gente se encontrou lá no banheiro masculino do nosso corredor e a gente correu pelo pátio do outro lado. Assim que a gente pulou o muro lá da outra esquina, um velho, bem velho mesmo, com o rosto e o braço queimado, horrível, ameaçador, careca e desdentado, com um olho branco vazado, ele agarrou a gente. Eu estranhei e perguntei: como assim agarrou? O que ele queria? E o Kirk estava assustadíssimo e me respondeu: é sério, Cris, esse velho estava usando um avental de hospital, deu até para ver a bunda dele, bunda seca, que nojo. Ele agarrou a gente, cada um num braço, segurou a gente bem forte pelo pescoço, de surpresa. Ele apertou a gente no peito dele e falou umas coisas lá, gritou, cuspiu. Eu não sabia se eu ficava preocupado ou se eu dava risada. E o João falou: algumas coisas precisam ser quebradas para que todo o resto se conserte. Eu perguntei: quê? E o João falou: foi isso que eu entendi que o velho falou. Algumas coisas precisam ser quebradas para que todo o resto se conserte. Depois ele correu para a rua e um carro atropelou ele. Fernando perguntou: atropelou? Sério? Onde ele tá? Vamos lá ver. João falou: não, um monte de gente já socorreu, colocaram ele num carro e levaram para o hospital, coitado, um doido. E eu falei: que vá com Deus, vamos falar do plano que eu pensei, gente. Expliquei para os meus amigos meu plano detalhadamente. Eu falei o seguinte: Stygia e Grilo vão ficar patrulhando o astral separadamente em busca do Dr. Klaus. Quem achar primeiro ele, avisa os outros. A melhor defesa vai ser o ataque. Vocês três tentarão ficar acordados a noite inteira. Vocês não podem dormir, senão vocês vão para o astral. Isso é muito importante. Porém, se não aguentarem, durmam. Façam suas orações de proteção para aquilo que vocês acreditam, de acordo com o que vocês acreditam, e durmam tranquilos, sentindo e acreditando que estão protegidos. Eu vou colocar um guarda do Zé. O Zé é o diretor do porão, vocês não conhecem. Eu vou colocar um guarda cuidando de cada um de vocês e também vou criar uma tulpa protetora para cada um de vocês, uma tulpa simples. Quando vocês acordarem no astral, os guardas e as tulpas levarão vocês, ou seja, os corpos astrais de vocês, para o meu escritório do detetive astral, um escritório que eu fiz que é super seguro. Lá, a minha tulpa fortíssima, chamada Sombra, protegerá vocês. É bom que vocês saibam, mas não se preocupem, porque vocês não estarão conscientes e nem verão nada disso,
porque estarão fazendo viagem astral inconsciente como sempre fazem toda noite. Eu vou pegar Viviane no astral, também sem que ela esteja consciente, e vou levá-la para uma prisão astral lá no porão. Sabe que eu acabei de dizer para vocês, o porão? Lá tem uma cela chamada cela verídica, que é algo que ninguém consegue abrir de maneira nenhuma. É um negócio que me falaram que a Lunar ficou presa quando eu estive no porão, segundo me contam. E eu vou configurar essa cela verídica para só eu conseguir abrir se eu der um comando certo. Eu vou colocar 2 guardas do porão para seguirem os corpos astrais dos meus pais e os protegerem. Quando o Dr. Klaus for encontrado, todos serão avisados e ele será atacado por todos os lados com todas as armas. Esse era o meu plano. A parte mais tranquila era que João, Kirk e Fernando tentariam ficar acordados, mas se não ficassem, seriam levados para o meu escritório de detetive astral, onde Sombra, 2 tulpas e 2 guardas do porão os protegeriam. Enquanto eu e Viviane iríamos para o porão e ficaríamos dentro de uma cela verídica, e meus pais seriam protegidos por guardas do porão que seguiriam os corpos astrais deles. Ou seja, o plano era simples, porém perfeito. Após eu contar o meu plano, meus amigos não pareceram muito felizes e eu completei. Pessoal, usem o resto do dia para se despedirem e fazerem coisas legais, porque não podemos ter certeza de nada mais. A verdade é que talvez não acordaremos amanhã. Parte 2. Início da noite. Às 7 horas da noite, liguei para Viviane, como fazia sempre quando não estava na casa dela. Conversamos bastante e eu propus uma brincadeira a ela. Eu falei: e se a gente combinasse de dormir cedo hoje? Ela não entendeu nada e eu falei: a gente podia dormir pensando um no outro, para a gente fingir que vai se encontrar no sonho, que tal? Claro que o óbvio era eu falar para ela não dormir. O problema é que ela iria dormir de qualquer jeito e não tinha como escapar. Portanto, se ela dormisse cedo, eu poderia protegê-la antes do Dr. Klaus pegá-la. Isso se ele já não estivesse no quarto dela de tocaia no astral. Minha namorada riu e disse que ia tentar dormir. Desliguei, falei para minha mãe que eu ia dormir cedo porque eu estava muito cansado e me deitei. Eu me projetei e rapidamente comecei a tomar todas as providências. Criei um pensamento-forma explicativo com todo o meu plano em detalhes e mandei que esse pensamento-forma fosse imediatamente avisar Estígia e Grilo do meu plano. Assim que eles chegassem no astral, era para eles ficarem sabendo de tudo. Então fui até Viviane e percebi que ela estava em sua cama lendo um livro. Ela não estava com a intenção de dormir cedo ainda e eu não podia esperar. Então comecei a emanar sobre ela energias calmantes, energias da cor azul clara, para que ela dormisse. Misturei as energias com os meus desejos de bem-querer e de amor e ela foi ficando tonta. Aos poucos ela relaxou, se arrumou e dormiu. Assim que ela dormiu, seu corpo astral se desdobrou e eu me aproximei dele. Obviamente, ela estava sem a consciência de Viviane acordada, mas eu enviei a ela dados sobre o perigo que ela corria e disse que eu precisava levá-la. Ela entendeu e aceitou, pois confiava e via verdade em mim. Eu a levei para o porão. Foi muito difícil atravessarmos até lá. É sempre tenso e há muitas barreiras energéticas. Chegando lá, eu entrei em uma cela verídica e indestrutível, configurada para só abrir com uma determinada frase dita por mim. Se eu não falasse essa frase, eu e Viviane jamais sairíamos de lá. Inclusive, nem acordaríamos mais.
Era uma verdadeira prisão espiritual intransponível. Ninguém poderia jamais entrar lá. Parte 3. Os amigos. Meu amigo Fernando tentou ficar acordado. Ficou em uma poltrona trocando de canal, mas o sono veio traiçoeiro e o fez desmaiar no sofá. No astral, seu corpo projetado encontrou o guarda enviado por Zé e a tulpa que eu criei. Era uma tulpa em forma de rosto gigante, feita de luz. A missão desse guarda e dessa tulpa era levar meus amigos até o meu escritório, mas no caso de Fernando, não deu certo. Fernando estava obviamente inconsciente. No mesmo instante em que ele se projetou no astral, o quarto de Fernando foi invadido por 10 vampiras que pularam sobre o guarda do porão e sobre o rosto de luz, estraçalhando ambos com suas garras e presas. Meu amigo tentou fugir, mas elas pularam sobre ele. Meu amigo João dormiu rápido. Estava ansioso para ir para o astral. Antes de dormir, ele rezou para ter consciência e poder lutar ao meu lado e me ajudar. Mas não adiantou. Ele foi inconsciente mesmo. Tanto ele quanto Kirk foram levados ao escritório pela tulpa e pelos guardas do porão, onde passaram a ser protegidos por eles e pela sombra. Eu não sei como, mas Klaus apareceu repentinamente no escritório, estourando a porta. Assim que ele chegou, ele disparou um revólver e acertou bem no meio da testa dos 2 rostos de luz que foram imediatamente desfeitos. Então, ele partiu para cima dos guardas do porão, que não deram nem para o começo. O médico esmurrou os 2, em seguida disparou um tiro em cada um, dando fim a eles. Por fim, Klaus, em grande velocidade, desembanhou uma espada de luz, girou no ar e atacou Sombra, que tentou se expandir, mas teve a cabeça decepada, tombando. Então Klaus pegou os irmãos. Parte 4. Estígia. Estígia flanava por um cemitério patrulhando. Ela já sabia do meu plano e estava bem atenta. Ela viu no chão 2 meninas chorando. Pousou perto delas e notou que eram vampiras. Antes que ela fizesse algo, ela foi atacada. Estígia rapidamente sacou o sapo de dentro de uma, e a outra mordeu o ombro de Estígia, que girou no ar para combater a mordida, mas foi soterrada por mais 10 vampiras que surgiram de um portal repentino. Foi uma luta violenta, mas Estígia é a herdeira do Coruja e conseguiu com muito custo derrotar todas. Ficou toda machucada e rasgada, mas conseguiu arrancar o sapo negro de quase todas as meninas, libertando-as. Outras ainda estavam caídas, prontas para serem libertas. Antes que Estígia pudesse fazer algo, sentiu um grande golpe de 1 tonelada astral em cima de si. Foi um pisão. Estígia sentiu-se como uma barata. Olhou para cima e viu, vindo do céu, Onon. Ele ria. Ele estava com peças de metal em seu corpo astral e no rosto também. Estava acompanhado por sinistros que havia pisado nela e mais outras tulpas demônio gigantes. Onon falou assim: "E agora, sua bruxa maldita? Eu fui aperfeiçoado pelo Dr. Klaus. Minhas tulpas também. Chegou a hora de eu te humilhar. Chegou a hora da minha vingança." Onon começou a bater em Estígia, que já estava muito ferida e cansada. Os demônios também a chutavam e golpeavam, e ela quase não tinha forças para desviar. Então ela gritou: "Estriga, venha!" Sua tulpa coruja fortíssima veio dos céus piando e atacou Onon, que com uma mão segurou a asa de Estriga. Com a outra, Onon agarrou a outra asa e com um enorme puxão ele rasgou a enorme coruja no meio. Estriga gritou
e Estígia também. Então Onon jogou os pedaços da carcaça astral da coruja para trás e deu um fortíssimo golpe em Estígia. Parte 5. Grilo. Grilo flanava rapidamente no espaço ao lado de Super, sua tulpa pensamento forma. De repente, algo o atingiu no ar e o parou. Ele se recompôs e projetou uma luz da sua testa para ver o que era. Parecia ser um enorme cubo de metal flutuando no astral. Grilo disse a si mesmo: "O que será isso?" Então deu a ordem: "Super, dê a volta e veja o que é esse troço." O boneco heróico foi, mas não voltou. Grilo o convocou, mas não recebeu resposta. De repente, Grilo sentiu uma forte dor em todo o seu ser e entendeu o que tinha acontecido. No mesmo segundo, os minúsculos membros de Super surgiram flutuando no espaço. Super estava morto. Sua tulpa tinha sido destruída. O cubo piscou e desapareceu. Era um portal. Dentro dele, dezenas de vampiras estavam esperando. Grilo estava abalado pela perda de Super. Uma voz disse: "Calma, meninas. Antes de acabarem com ele, me deixem apenas espancá-lo e torturá-lo um pouco." Essa voz era a voz de Ambrósio, que era ultra forte, rápido e agressivo. Grilo nem viu de onde veio tantos golpes e dor. Parte 6. Na cela. Eu estava sem saber nada sobre os meus amigos. Eu estava apavorado. Então, do nada, o alarme do porão tocou. Uma luz roxa piscou em todo o ambiente e eu vi os guardas correndo para todos os lados. Em seguida, comecei a ver os guardas sendo atirados para longe, alguns mortos, alguns decepados ou muito feridos. Zé veio até a mim na cela e falou assim: "Cris, preste atenção. Aconteça o que acontecer aqui fora no porão, não importa quem morra, não saia dessa cela. Não tem nada mais seguro no universo. Fique aí dentro com a Viviane." Eu concordei. Zé correu para o outro lado. Eu só ouvia gritos. E então Dr. Klaus chegou. Ele estava enorme em seu uniforme militar negro e chapéu de general. Ele se aproximou, arrastando Zé pelos cabelos, todo ferido, falando: "Esse buraco aqui é muito mal administrado. Nem toda a luz da cachoeira lá fora ia me impedir de acabar com você, diretor." Eu gritei para Klaus: "Solte ele!" Klaus colocou Zé no chão e falou: "Abra a cela, Cristiano. Me entregue Viviane." E o Zé sobrevive. Caído, Zé gritou: "Não faça isso, Cris. Não faça." Klaus deu um pisão de leve na cabeça de Zé e falou: "Sua mestra Amélia nunca te ensinou a quebrar uma cela verídica, Cris?" "Eu consigo. É só questão de tempo, quer ver?" Eu gritei: "Solte o Zé." Klaus gritou: "Abra a cela e me entregue Viviane agora." Eu respondi: "Nunca. Você pode tentar quebrar, mas eu não vou abrir." Então, Klaus deu um chute em Zé e ele voou para um canto do corredor, todo arrebentado. Ele então riu e falou: "Antes de eu estourar essa sua cela verídica, deixa eu te mostrar uma coisa, Cris." Klaus fez um sinal com a mão e 2 bolhas de imagem apareceram ao lado dele. Na bolha da direita, eu vi o estádio de batalha de tulpas. Estava vazio, exceto por Estígia e Grilo, que estavam presos, quase mortos, horrivelmente feridos e desfigurados. Eles estavam presos e tinham aparelhos grudados nos seus cordões de prata que impediam que eles acordassem. Ao lado deles, espetadas em estacas astrais, a cabeça de Striga e Super, as 2 tulpas mortas.
Era para terem dissolvido com a morte das tupas, mas provavelmente estavam preservadas por essa estaca astral só para serem exibidas. Já não existiam mais. Eram apenas dejetos astrais. Stygia e Grilo estavam cercados por vampiras, sendo que 2 vampiras seguravam sapos negros, prestes a serem colocados nos meus amigos. Onon, Sinistros e outros demônios enormes estavam lá também. Na bolha da esquerda, eu vi Fernando, João e Kirk, igualmente espancados e quase mortos. Também usavam inibidores para não despertarem. Estavam na caverna de terracota, cercados por vampiras. Ambrósio segurava 2 sapos negros e uma vampira segurava um outro sapo negro, também prestes a colocarem nos meus amigos. Ao lado deles, a cabeça de Sombra decepada. Ao ver meu desespero, Klaus comentou: "Olha só como eu sou bonzinho, Chris. Eu fiz um jorro de luz na testa dos seus amigos. Agora eles estão conscientes. Sabem que estão no astral e já sabem de tudo. Já sabem que perderam, que vão morrer e que serão torturados antes. É triste, não? Despertar no meio de uma viagem astral, sabendo que foram derrotados e nunca mais acordarão. Só um detalhe, eu os despertei antes de espancá-los, para que eles sentissem toda a dor, desespero e solidão. Acho que, com isso, eles se arrependeram da invasão, se arrependeram do que fizeram com meu carro, e eu acho até que o seu amigo grandão ali se arrependeu da voadora que me deu nas costas hoje, mais cedo." Nessa hora eu fiquei desesperado e gritei: "Pelo amor de Deus, Klaus, solte eles, solte todos, eu me entrego." Klaus riu. "Imbecil, eu não quero mais nada com você, é Viviane quem eu quero. Você tem 1 minuto para desfazer a cela, do contrário, todos receberão esses sapos especiais, que além de escravizá-los e torná-los vampiros, vai queimá-los por dentro e matá-los aos poucos. Você pode ser o detetive astral, mas nem o detetive astral pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Como proteger Viviane, salvar seus amigos ao mesmo tempo? Você pode estar em 2 lugares?" Cheguei perto de Klaus, mesmo atrás da cela, comecei a tremer de raiva e medo. Klaus ria. Zé, quase morto no chão, gritou: "Chris, aconteça o que acontecer, não saia dessa cela. Seus amigos vão entender, não saia. Não há em todo o universo lugar mais seguro. Você devia ter deixado Viviane aí dentro e ficado aqui do lado de fora, Chris. Assim, ela estaria protegida enquanto você lutava. Mas agora é tarde. Fique aí, Chris. Não obedeça. Não tem mais jeito." Eu pensei um pouco nesse instante e tive uma ideia. E falei: "Tem sim, Zé. Ainda tem um jeito." Agachei diante de Viviane e jorrei luz em sua consciência. E ela passou a ficar consciente na viagem astral. Ela me olhou espantada. "Chris, onde estamos?" E eu falei: "É um sonho, minha linda. Não se preocupe." Ela olhou para os lados e perguntou: "Eu estou sonhando que eu estou presa?" E eu respondi: "Sim, mas essa cela vai se desfazer assim que eu disser uma verdade, pois é uma cela verídica." E ela perguntou: "E que verdade é essa?" Eu respondi: "A senha que desfazia a cela verídica." Eu disse: "Eu te amo." Lentamente a cela foi se desfazendo. Zé gritou: "Não, Chris!" Klaus começou a rir e a se preparar para me atacar. Eu dei um longo beijo astral em Viviane e a fiz adormecer com luz calmante. Então a abracei e sumi de lá. A levei para o lugar mais seguro do universo. O lugar mais seguro mesmo. Mais seguro até do que a cela verídica. Parte 7. A porta.
Eu e Viviane adormecida chegamos diante da porta em minha mente, o lugar intransponível. Assim que chegamos, Tótil, do outro lado da porta, falou: Cris, novamente você trouxe alguém aqui? Ele estava se referindo à outra vez que eu havia levado o meu amigo Grilo. O meu amigo Grilo estava contaminado pelo sapo de Ambrósio e eu havia levado para cuidar dele na minha mente. Eu respondi: sim, Tótil. Novamente, mas agora é mais importante, agora é essencial. E Tótil, atrás da porta, respondeu: não tem jeito, Cris. Aqui é muito perigoso para um estranho. Aqui é a sua mente, é íntimo. Ninguém pode ficar aqui. E eu falei com raiva: Tótil, dessa vez ficará. Não vou mudar de ideia, é a minha mente. Tótil respondeu: mas foi você mesmo que criou essa regra e você fez ele. Desse instante surgiu o Cavaleiro Invencível. Ele chegou com sua tupa solar. Era ameaçador. Era uma versão minha invencível. Eu já o havia enfrentado, mas eu não tinha tempo agora para isso. Tótil continuou: o Cavaleiro Invencível, Cris, não pode se segurar. Seu objetivo é enfrentar qualquer invasor e expulsar. Enquanto ele estiver aqui na sua mente, é impossível Viviane permanecer. Nesse instante eu falei: escute, Cavaleiro Invencível. Essa é Viviane. Você sabe o quanto ela é importante para nós. Você sente a mesma coisa que eu sinto. Você é uma super tupa que eu criei. Você é parte de mim. Você sabe que eu a amo. Você sou eu. O cavaleiro ia me atacar e parou. Ele entendeu. E eu falei: venha, vamos provar para o nosso inimigo que nós podemos sim estar em dois lugares ao mesmo tempo. Imediatamente, eu e o Cavaleiro Invencível deixamos Viviane lá, diante da porta de Tótil, e partimos para a grande batalha. Uma batalha que eu tinha plena certeza e fé de que agora eu venceria. Parte 8. A Batalha. Fui sozinho para a caverna de Terracota, lar de Ambrósio e das vampiras. Assim que eu apareci, imediatamente arranquei o dispositivo de João e o fiz despertar. Mas não consegui fazer o mesmo por Kirk e nem por Fernando, pois eles estavam longe de mim e se mantiveram presos. Eu acertei Ambrósio com força e ele caiu para trás, largando os sapos que ele segurava. Pisei com força e esmaguei os dois sapos. Ambrósio e as vampiras voaram em minha direção com ódio. No estádio, o Cavaleiro Invencível chegou glorioso em um cavalo de luz. Onon e Sinistros o atacaram, mas ninguém era páreo para ele. O Cavaleiro e Solar eram imbatíveis. Cada golpe fazia uma vítima, sem erro, sem perdão. Enquanto batinha em um com uma espada, golpeava o outro com um escudo e lançava raios de luz pelos olhos do elmo. Solar girava furando as vampiras e destruindo seus sapos, tornando-as humanas imediatamente. Onon convocou todos os seus demônios, mas nenhum era páreo para ele, que subia pelas pernas dos demônios e lhes furava o coração com lanças de luz. O cavaleiro era muito rápido, muito forte e extremamente impiedoso. Na caverna de Terracota, após 2 horas de luta, eu tive alguma dificuldade, mas consegui derrotar quase todas as vampiras. Ambrósio tentava me acertar, mas eu desviava dos golpes e revidava com muita força. Ele não estava acreditando na surra que estava levando em sua própria caverna. Enquanto ele apanhava, ele dizia: "Você sabe quem sou eu, Cristiano? Eu sou mais antigo que o próprio Dr. Klaus. Eu existo e vou continuar existindo.
enquanto vocês passarão. Eu já derrotei outros detetives antes. Eu ignorei a provocação. Não estava com a mínima vontade de falar. Girei no ar e o acertei com um tacape de luz. Ele voou longe e caiu entre as pedras. Estava exausto e quebrado, e eu voei alto e caí por cima dele, fazendo com que ele cuspisse muito sangue negro. Ele tossiu e falou: impossível. Klaus falou que você não era tão forte assim. Eu ri. Nesse segundo de descuido, Ambrósio pegou uma pedra e acertou o meu rosto e eu caí de lado. Eu me levantei e vi que Ambrósio também estava se levantando devagar, mas ele estava muito ferido. Novas vampiras chegaram. Eu estava no limite do cansaço, mas sabia que tinha que vencer. Ainda faltava enfrentar Klaus, que estava em algum lugar. Então, inesperadamente, o teto da caverna de terracota de Ambrósio se abriu. Começamos a ouvir um enorme som de sirene, um som muito alto de alarme. Foi assustador. Todos nós olhamos para cima. Eu, Ambrósio, Fernando, Kirk e as vampiras olhamos todos para cima e não acreditamos no que vimos. Kirk, amarrado, gritou: vejam, é o João, é o meu irmão. E era mesmo João, o rosto enorme no alto da caverna de terracota. E o que tinha acontecido eu vou explicar agora. Assim que eu entrei na caverna de terracota, a primeira coisa que eu fiz foi despertar João, tirando dele o aparelho que o impedia de despertar, que estava preso em seu cordão de prata. Assim que despertou em sua casa, João correu desesperado até o quarto de Kirk e tentou de todas as maneiras despertar o irmão. Deu tapas na cara dele, jogou água e fez de tudo, mas não conseguiu. Como não daria para acordar Kirk, João sabia que tinha que destruir as vampiras, tinha que destruir aquele maldito Ambrósio e aquela maldita caverna marrom cor de barro. Ele se lembrou que as vampiras falaram que certa vez ele as havia atacado e ferido. Mas quando João havia atacado as vampiras? Como ele havia as ferido? Então, uma inspiração veio em sua mente, uma dedução incrível. Tinha que dar certo. João pegou em uma gaveta um molho de chaves, desceu pela sua casa até o quintal, pegou sua bicicleta e saiu pela madrugada de bermuda e camiseta regata. Não dava tempo para mais nada. Ele sabia que estávamos lutando no astral e ele precisava testar a sua teoria. Então, ele pedalou como se fugisse do demônio até chegar às ruas do centro. Passou por uma praça e chegou finalmente ao consultório do Dr. Klaus. João largou a bicicleta na calçada e, enquanto girava a chave da porta de ferro, rezou para que o médico não tivesse trocado os segredos. Talvez o homem tenha sido tão arrogante e confiante que não imaginaria que Chris ou um dos seus amigos quisessem voltar lá. Assim que destrancou a porta de ferro, João subiu correndo as escadas, sem se preocupar em trancar nada atrás de si. Parou diante do painel e perguntou a si mesmo qual era aquela senha que o Chris digitou naquela noite. Como não se lembrou, então ele pensou: dane-se. João virou para o outro lado e com a outra chave abriu a porta que dava para o consultório. O alarme começou a disparar. João correu para dentro do consultório e destrancou a porta principal da sala do Dr. Klaus. Sabia que tinha poucos minutos. Acendeu a luz do consultório sem medo e procurou. Lá estava, sobre um armário e perto de uma jarra d'água, o feio vaso de barro, ou melhor, vaso de terracota. João falou para si mesmo: naquele dia
eu quebrei o cristal e aí escondi os cacos. Eu joguei os cacos aqui dentro desse vaso e isso machucou as vampiras. Então, só pode ser isso. João olhou para dentro do vaso e não viu nada, apenas sentiu um cheiro de podre, um cheiro de morte, o mesmo cheiro da caverna de terracota. Só podia ser isso. João então gritou para dentro do vaso: Cris, tira o Kirk e o Fê daí agora. Então contou até 3 e gritou a frase dita pelo velho queimado do dia anterior. Ele disse: algumas coisas precisam ser quebradas para que todo o resto se conserte. João ergueu o vaso e com toda a força atirou no chão. O vaso se espatifou. Havia um pequeno e podre crânio sem mandíbula dentro do vaso, que também foi esmigalhado. Do meu ponto de vista, vimos o rosto gigante de João, o som do alarme e ele gritando para que eu tirasse Fernando e Kirk de lá. Eu obedeci, não hesitei. Desapareci com os meus amigos e reapareci atrás de Kirk e Fernando. Tirei seus dispositivos inibidores e os fiz acordar para então esperar para ver o que ia acontecer. A caverna começou a rachar. As vampiras que sobraram começaram a gritar. Ambrósio gritou de dor e todos foram se desfazendo aos poucos. As vampiras começaram a vomitar aquele petróleo maligno e a voltarem a ser humanas. Era o fim de Ambrósio. João, no consultório, olhou pela janela e viu os homens da moto, seguranças da rua, chegando e subindo. Com pressa, tentou fugir pela janela e pela marquise, mas machucou o pé ao pular na calçada. Pegou sua bicicleta e pedalou com muita dificuldade, beirando a parede, para que os homens não o vissem. Ele foi pela contramão até sumir pelo quarteirão. João chegou em casa somente de manhã. Fui para o estádio. Obviamente, a luta lá tinha terminado. O Cavaleiro Invencível preferiu derrotar todos antes de soltar Grilo e Estígia. E ele derrotou mesmo todas as vampiras, destruiu todas as tulpas e prendeu Onon. Assim que eu vi Onon, eu fiz uma espada de luz. Eu ia matá-lo, mas Estígia, já solta, falou: Não, Cris, espera. Eu parei. Estígia foi até Onon, que estava todo arrebentado pelo Cavaleiro Invencível, e falou assim para ele: Onon, eu não vou deixar ninguém fazer mais nada com você hoje. É o seguinte, volte para sua casa e prepare-se com tudo o que puder. Faça acordos, pactos, crie tulpas, junte um exército, faça 1 milhão de demônios falsos desse, porque eu vou atrás de você. Eu vou te pegar e eu vou sozinha, sem tulpa. E quando eu for, eu vou acabar com você e com todos aqueles que estiverem ao seu lado. E vai ser muito doloroso, porque eu sou a coruja e você não tem a menor chance. Onon, todo arrebentado, estava muito apavorado. Ele viu nos olhos da Estígia que ele havia despertado o pior e mais impiedoso dos inimigos, só por vaidade. Então, Onon começou a chorar e o Cavaleiro Invencível tocou em seu ombro e fez com que ele desaparecesse, provavelmente despertasse. Estávamos no meio do estádio vazio. Eu, Grilo, Estígia, o Cavaleiro Invencível, abracei Grilo e Estígia. Nesse instante, o Cavaleiro Invencível, pela primeira e última vez em sua existência, falou. Ele disse: Minha missão acabou. Era estranho, sua voz era como a minha, só que mais madura. Eu respondi: Não, negativo, sua missão não acabou. Sua missão principal é proteger a porta na minha mente. Foi para isso que eu te criei. Eu te criei sem me lembrar. O cavaleiro foi desaparecendo lentamente
e falou assim: mas não há mais porta para proteger. E o cavaleiro desapareceu. Nesse segundo, eu caí no chão do estádio e comecei a me contorcer de dor. Parte 9. A perfeita e esperada vitória do Dr. Klaus. Controlando a dor no corpo astral, pedi para que meus amigos levassem os demais embora e todos fossem descansar. Então, me projetei para dentro da minha mente, para a porta onde estava Viviane. Para o meu horror, a minha porta mental estava completamente arrebentada. Havia sangue para todo lado. Viviane estava caída perto da porta. Ela estava bem. Eu a fiz despertar em sua cama. Estava segura. Entrei pela porta, onde todo esse tempo, desde quando eu saí do porão, estavam guardados todo o meu conhecimento superior e o meu poder. Só que aquele local estava devassado. Era uma espécie de biblioteca gigantesca, mas não havia mais nenhum livro, nenhum conhecimento. Somente estantes caídas e quebradas no chão. Ouvi um choro e vi em um canto um pequeno bebê com feições de leão e asas. Estava muito ferido. Era uma imagem representativa de Tótio, Tote, Hermes, o conhecimento. E ele falou assim: ele esteve aqui, Cris. O Klaus esteve aqui. Era tudo um plano dele. Ele venceu. E Tótio projetou nesse segundo em minha mente tudo o que ocorreu. E eu assisti. Assim que eu deixei Viviane deitada diante da porta para ir batalhar junto com o Cavaleiro Invencível, ela acordou, como era de se esperar. Porém, ao se ver na masmorra diante de uma porta, imediatamente Viviane teve acesso ao seu gatilho, ao seu trauma implantado por Klaus. Nesse segundo exato, ela começou a encenar aquele psicodrama que havia sido implantado pelo vilão, igualzinho em todos os seus pesadelos que eu já havia testemunhado. Viviane começou a chorar e a dizer: onde estou? Que lugar é esse? Me deixem sair, eu quero sair, abram essa porta. Então ela gritou: meu herói, eu quero o meu herói. No relatório de Dr. Klaus sobre Viviane, aquele que eu havia roubado do consultório, estava escrito o quê? Estava escrito que Viviane era uma convocadora extrema, uma escavadora rara, traumatizada, hipnose bem-sucedida, gatilhos concluídos. Esse era o dom de Viviane, que inclusive Amélia já tinha descoberto. Viviane era uma convocadora, por isso, quando ela pensava em mim, eu era puxado quase que obrigatoriamente até ela. Sempre. Sempre que ela desejava muito me ver, eu sentia uma vontade irresistível de vê-la e eu era quase que sugado até sua presença. Isso havia acontecido muitas vezes e eu já contei todas elas aqui. Amélia havia tentado ensinar meditação e controle para Viviane, mas Klaus tinha feito Amélia ser demitida para que ela parasse de ensinar controle e para que ele pudesse preparar sua armadilha mental contra Viviane. Klaus tinha implantado um gatilho por meio de hipnose e trauma. Viviane revivia sempre a mesma história, que tinha sempre o mesmo final e ocorria após a lembrança do abuso de sua amiga, o que gerava uma carga emocional muito poderosa e necessária para a missão de Viviane. E foi assim que Viviane disse: meu herói, eu quero o meu herói. E assim, Viviane convocou irresistivelmente
E de maneira incontrolável, Dr. Klaus à minha mente. Sim, ele chegou ao local impossível de ser acessado sem o meu convite. Viviane também era considerada uma escavadora rara. Então, ela parou de chorar ao ver Klaus, porque ele havia criado uma rotina ilusória em sua mente para ele representar o tal herói nesse sonho dela. E ela falou com Klaus, que apareceu para ela. Meu herói, me tire daqui. E Klaus seguiu o script que ele mesmo criou. Ele respondeu: para sairmos, eu preciso que você destrua essa porta. Porque ele sabia que ele mesmo jamais conseguiria destruir, afinal nem eu mesmo conseguia destruir aquela porta. Então Viviane perguntou: eu? Você acha que eu consigo? Então tá. Então Viviane esticou o braço e explodiu a porta. Com o término desse psicodrama, desse gatilho implantado, Viviane desmaiou e Klaus invadiu o local. Tótil não pôde fazer nada, não era uma biblioteca cuidada por ele. Ainda assim, Klaus fez questão de enfrentar Tótil e feri-lo muito. Depois, o terrível Dr. Klaus absorveu para si todo o conhecimento. Deixou a biblioteca vazia e destruída e depois partiu. Assim que a projeção de Tótil terminou, eu comecei a chorar. Esse era o plano de Klaus desde o começo. Ele ia me matar no hospital quando eu estava de coma, quando ele me conheceu pessoalmente. Ele ia cumprir a sua vingança, destruir o legado do professor Luna e de Amélia, ia satisfazer seu ciúme e acabar de vez com o detetive astral. Mas repentinamente, ele soube que eu tinha acumulado grande poder e grande conhecimento, e ele decidiu pegar para ele tudo isso. Foi isso que impediu de ele me matar. A partir daí, ele decidiu me hipnotizar e usar as vampiras para tentar entrar na porta na minha mente. Só que ele não conseguiu, a porta é intransponível e eu não deixava ninguém entrar naquele local. Em seguida, ele tentou me hipnotizar declaradamente, aquela vez com a minha mãe no consultório, mas não teve sucesso também. Então ele tentou fazer uma parceria comigo e não obteve resultado, porém já estava, em paralelo, preparando Viviane para convocá-lo para qualquer lugar que ele precisasse ir e não pudesse ir. Obviamente que ele já começou a preparar Viviane sem saber que ia utilizá-la na minha mente. Viviane era seu plano B. Ele a usaria para ter acesso a qualquer coisa que ele precisasse. Claro que ele não esperava ter que usar esse recurso arriscado e, para piorar, ia depender de eu me interessar por Viviane e permitir que ela entrasse na minha mente. Quando eu o derrotei e eu o enviei para o porão, ele percebeu que aquela era a oportunidade de eu me envolver ainda mais com Viviane, a qual eu já tinha até roubado a pasta do consultório e demonstrado interesse. Sim, ele só precisaria me fazer achar que Viviane estava sob ameaça, mas ela não estava, ele não tinha o menor interesse real em capturá-la. Então ele fingiu que estava preso no porão, mas como Zé já havia dito, ele conseguia sair a hora que quisesse. Mas ele ficou lá para permitir que o meu relacionamento com Viviane evoluísse. E ele precisava também que eu me dividisse, me ocupasse tentando salvar os meus amigos. Seu plano deu certo. Tanto conhecimento, tanto poder roubado. Enquanto eu estava dividido em dois, eu e o Cavaleiro Invencível lutando com os ajudantes do Dr. Klaus, ele estava em minha mente, convocado por Viviane, roubando tudo. E os poderes e conhecimento agora
estavam nas piores mãos. Eu estava simplesmente ferrado. Perguntei a Tótio por que ele não havia me dado acesso à porta antes, para eu ter todo aquele conhecimento antes, e ele só me disse: Cris, eu nunca te impedi de nada. O conhecimento era só seu, só precisava ser assimilado no tempo certo, mas de nada adianta conhecimento e poder sem sabedoria. A última coisa que eu falei antes de dar o comando de despertar foi: se eu tivesse ficado na cela, Klaus teria sido derrotado. Como será minha vida depois da derrota? Parte 10. A vida depois da derrota. Klaus sumiu. Do contrário do que todos poderiam pensar, ele não me atacou ou veio contar vantagem. Após obter tanto poder e conhecimento, ele simplesmente desapareceu. Não consegui encontrá-lo no astral e nem no físico. Ele fechou o consultório e sumiu por enquanto. O porão foi reconstruído na mesma semana. Eu ajudei Zé, deixamos tudo melhor e mais seguro. Eu convenci Zé a preparar melhor os seus guardas e a treiná-los, mesmo não precisando tanto. Meu namoro com Viviane foi evoluindo cada vez mais. Ela parou de ter os pesadelos e passamos a viver melhor com nossos amigos e o colégio. O resto do ano, sem a ameaça nefasta do Dr. Klaus, se desenrolou bem. Consegui assistir ao Clube da Luta no cinema. E por falar nisso, ajudei pessoas no astral que estavam envolvidas em um tiroteio criminoso ligado à exibição desse filme num shopping. Eu resolvi muitas missões como detetive astral no resto daquele ano de 99. Missões menores, problemas simples de clientes. A minha banda se apresentou no festival do tal colégio ENIAC. Foi um desastre. Conseguimos empolgar a plateia. Viviane e as meninas subiram no palco para dançar. Mesmo assim, os jurados nos colocaram na 7ª posição. Sombra, a minha tulpa, por incrível que pareça, não foi destruída. Estranhamente, ela sobreviveu sem cabeça e agora ficou ainda mais assustadora, pois ela é uma tulpa toda escura e sem cabeça. Por falar em tulpa, Stygia começou a criar outra. Mocho é o nome dessa coruja bebê que ela está lentamente desenvolvendo e fortalecendo. Segundo ela, esse pensamento forma era ainda mais forte que Striga. Certa madrugada, Stygia me convocou no astral e disse assim: Cris, preciso que você venha, é importante. Eu a encontrei em um cemitério. Lá Stygia falou assim: aquela senhora, ela é parente sua, não? Era minha tia Maria. Ela, que estava doente e eu tinha visitado, tinha acabado de falecer. Tia Maria, que na verdade era tia da minha mãe, não estava confusa, estava serena e aparentemente tranquila. Ao me ver no astral, ela falou: Cristiano, meu querido. Eu a levei para passear e coloquei ela diante dos meus pais no astral para se despedirem. Minha mãe pôde abraçá-la. Choraram muito e no dia seguinte minha mãe acordou mais preparada para receber no físico a notícia consciente de que a tia Maria havia partido. Ela até comentou que estava sentindo que a tia Maria tinha partido, pois ela não sabia que eu havia propiciado o encontro das duas e a despedida no astral. Posso antecipar que é sempre assim que funciona, ou melhor, sempre não, mas em grande parte do tempo, para todas as pessoas. Grilo veio para minha cidade e eu fui conhecê-lo. Eu me espantei por ele ser um menino cadeirante, mas esse espanto durou 10 segundos. Ele parecia diferente do que eu via no astral. Ele era um pouco mais magro e menor, porém, sua voz era grave igual a que eu ouvia no astral. Uma voz muito bonita. Grilo fez muitos passeios comigo, no mundo físico mesmo.
e até dormiu na minha casa alguns dias. Fomos para algumas festas e ele chegou a ficar com uma amiga da Viviane. Nós fomos em vários passeios, festas e bagunças no mundo físico e também no astral. Comecei a me dedicar mais aos estudos e, com a ajuda de Viviane, consegui passar em exatas também. A masmorra em minha mente foi completamente destruída. Deixei apenas aquele corredor mental com a passagem para o meu escritório. Porém, reforcei a entrada com várias celas verídicas. Somente quem sabe a senha consegue passar, e somente eu sei cada uma das senhas. Tudo estava bem, eu só não esperava que o ano terminaria com uma terrível surpresa. Parte 11. A volta do estranho. Na última semana do ano de 1999, estávamos todos apreensivos pela virada do milênio, se bem que o milênio começaria em 2001, mas isso era só um detalhe. Seria uma virada de ano, década, século e milênio. Tudo ao mesmo tempo, estávamos todos muito ansiosos. Eu e Viviane subimos de bicicleta até um morrinho para vermos o pôr do sol. O verão estava só no começo e tudo prometia muita alegria e amor. Estávamos sentados na grama abraçados, nos beijávamos e conversávamos sobre os planos do próximo ano. Falávamos besteiras e ríamos. Eu nem lembrava ou ligava mais para o Dr. Klaus. Sabia que talvez em algum momento ele apareceria, me atacaria, talvez me mataria, mas a vida estava boa demais para eu pensar em qualquer problema. Em certo momento, deitamos na grama e Viviane perguntou: Cris, você vai ficar para sempre comigo? E eu respondi: sim, para todo sempre, para toda a minha vida. E você, vai gostar de mim quando eu for velho? Ela riu e falou: claro, você será o velho mais lindo de todos. Rimos juntos. De repente, meu pulso começou a coçar de leve. Essa coceira começou a aumentar e aumentar. Eu fui coçando e tentando disfarçar para Viviane não ver. Olhei para o meu pulso e a coceira vinha exatamente daquelas 5 pintas que tinham surgido após o meu coma. Elas estavam saltadas, como se fossem espinhas, e coçavam desesperadamente. Então, começaram a queimar o meu braço. Eu gritei. Viviane perguntou: o que foi, Cris? Eu me sentei e cocei com força as 5 pintas. Estava vermelho e inchado. O calor aumentou e, de repente, parou. As pintas viraram fumaça e evaporaram e sumiram do meu braço. Viviane também viu e perguntou: nossa, Cris, o que foi isso? Como é possível? Eu ia responder, mas caí para trás e desmaiei nesse segundo. Imediatamente, e sem eu querer, eu me projetei para fora do corpo. Foi mesmo contra a minha vontade. Fiquei flanando ao lado do meu corpo e eu vi Viviane toda nervosa tentando me acordar. No astral, eu vi que as 5 pintas que saíram do meu pulso ficaram formando uma linha reta na minha frente. Nesse instante, uma memória veio à minha mente. Algo que eu não sabia que tinha passado. Eu, no porão, diante de um demônio chamado Vassago. Ele estava na minha frente com os olhos acesos em luzes infernais nessa memória. E ele falou: Cristiano, quero que você carregue meu sinal por 21 anos. E eu perguntei o que seria esse sinal e ele falou: são 5 pontos, 5 pequenas pintas que colocarei no seu pulso e elas ficarão com você e farão parte de você por 21 anos. Aceita? E eu apertei a mão dele, selando um pacto de poder e conhecimento. Isso tinha sido há exatos 21 anos, mas como era possível se eu só tinha 14 anos? Ficou claro, eu havia ficado 20 anos astrais no porão. 20 anos entre o tempo na área normal, com aqueles demônios e estudando na biblioteca. Isso tudo, somado ao ano que eu havia saído do coma
e ficado na escola, na minha vida, nesse último ano de 1999, davam exatamente 21 anos. Como sempre, os acordos com os demônios envolviam enganação. As 5 pintas viraram pequenas bolas de fogo e voaram para longe, cada uma para um canto do planeta. E nesse exato segundo, ele chegou. Alguém que eu não via há muito tempo e que agora eu até sabia o verdadeiro nome, o Estranho. Isso mesmo, ele chegou flanando em altíssima velocidade. Ao vê-lo, eu sorri, mas ele não achou graça em me ver e já foi perguntando: Cris, o que você fez? O que você libertou nesse mundo? Ele estava em sua forma astral, vestia-se como alguém simples e tinha feições orientais, com aquele bigode estilo o povo da Mongólia. Imediatamente, ele saiu voando para trás e começou a ir em direção a uma das bolas em alta velocidade para tentar capturá-la. E eu fui atrás dele e o alcancei em altíssima velocidade. Enquanto voávamos para alcançar a bola, eu conversei com ele. Eu perguntei: seu nome verdadeiro é Marzoc, não? Ele respondeu que sim, sem me olhar, e disse: que bom que já sabe, mas isso não vem ao caso agora, vamos. E eu falei: eu já descobri sobre a Amélia, você, o tal professor Luna. Onde você estava nesse ano todo? O seu velho amigo Dr. Donovan Klaus quase me matou. Ele roubou todo o meu conhecimento e... Nesse instante, Marzoc me cortou e falou: eu sei, eu estava acompanhando e fiquei feliz em saber que você ganhou algum entendimento. Meu corpo está lá no Himalaia, mas eu vou providenciar para vir. Klaus não é nada, ele não é importante, ele nem é uma ameaça real. Você liberou algo pior na Terra, um mal terrível. Você foi o veículo para uma das piores coisas que poderia acontecer, Cristiano. Essas 5 pintas, vassago. E eu gritei: Klaus não é problema? Ele foi responsável pela morte da Amélia e todo o resto. O que você está fazendo lá no Himalaia? A bola de fogo acelerou e sumiu na nossa frente. Marzoc parou. Ficamos flutuando no ar, sobre o Oceano Índico. O estranho andarilho Marzoc falou: Cris, é sério. Desculpe se você se sentiu largado ou abandonado no porão ou neste ano contra o Dr. Klaus. Eu juro que eu vou compensar e ajudar você no seu treinamento. Mas agora temos que achar e vencer esses demônios. É muito sério. Como você pôde fazer um pacto? Nesse instante eu queria matar o andarilho Marzoc, o estranho. Alguém que eu considerava meu amigo e que agora estava me acusando enquanto meu corpo estava lá no Brasil, tendo espasmos perto da minha namorada. Então eu respondi para ele com ironia: sabe o que é? É que algumas coisas precisam ser quebradas para que todo o resto se conserte, meu caro. Assim que eu falei isso, Marzoc parou de argumentar, arregalou os olhos astrais e me perguntou: o que você disse, Cristiano? E eu repeti: algumas coisas precisam ser quebradas para que todo o resto conserte. É uma frase que meu amigo ouviu de um cara e ele até jogou um vaso antes que eu terminasse. Lágrimas começaram a escorrer do rosto astral do estranho. E ele começou a mexer os braços em círculos diante do próprio corpo, em sentidos contrários, fazendo sinais misteriosos com a mão. Enquanto ele mexia, ele falou: me perdoa, Cris. Eu não sabia. Eu nunca soube. Eu acho que nem Amélia soubesse. Me perdoa, me perdoa. Eu devia ter percebido. Amélia devia ter percebido. Eu fiquei paralisado, perdi o controle do meu corpo e ele continuou a fazer aqueles movimentos que estavam me impedindo de fazer qualquer coisa. E ele continuou a falar: Cris, me perdoa. Lamento mesmo. Sua vida foi boa, foi válida, não foi? Eu não sabia.
Eu tenho certeza de que a Amélia também não. É uma pena mesmo. Você foi feliz, não foi, Cris? Agora na sua vida? Era você o tempo todo, Cris. Como ninguém viu, como ninguém percebeu, como ninguém soube. Adeus, Cris. Foi muito bom te conhecer. Espero que você entenda e me desculpe pelo que eu fiz, mas a sua vida termina agora. Eu gritei e perguntei: o quê? Do que você está falando? O que está acontecendo? Nesse instante, um portal escuro, em turbilhão cinza e marrom, se abriu embaixo de mim como um enorme ralo. A sucção da passagem foi tão forte que eu nem tive tempo de pensar e eu caí no esquecimento. Epílogo. Despertando. Acordei assustado, gritando, tentando arfar o ar. Eu estava em um hospital, a sala era de UTI, havia muitas pessoas lá, enfermeiras corriam para todo lado e se assustaram quando me viram. Havia tubos e cânulas ligados no meu nariz e braços, ventosas estavam espalhadas na minha testa e peito. Tirei a máscara que estava sobre o meu rosto e comecei a me debater e gritar. Enfermeiras e médicos correram em minha direção. Pessoas diziam: meu Deus, ele acordou, que milagre! Calma, calma! Todos vinham me segurar e eu gritava, só que a minha voz estava grave, rouca. Eu estranhei, olhei para as minhas mãos. Não eram mãos de jovens, eram mãos de um homem adulto. Coloquei a mão no meu rosto e havia barba, uma grande e espessa barba. Isso aconteceu de verdade. Eu relutei muito em contar aqui, porque só quem me conhece sabe, mas vocês saberão todos os detalhes. Nesse segundo, eu gritei e chamei minha mãe e Viviane, mas elas não vieram. Elas não vieram porque não estavam nem perto, e apenas uma delas estava viva, e nessa época estava pronta para ter o seu primeiro filho. Eu estava a mais de 10 anos de distância de tudo que eu amava. Calma, não tire conclusões precipitadas. Não é isso que você está pensando. Em breve a nova temporada do Detetive Astral, mas antes teremos aquelas duas listas, ou melhor, 2 episódios iniciais de umas novas playlists aí que eu estou preparando para vocês. 2 spin-offs que vocês vão adorar. E o Detetive Astral continua. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Até o próximo Detetive Astral.